Bom, agora a gente vai falar sobre a nomenclatura de compostos orgânicos, né? Na verdade, continuar falando sobre a nomenclatura de compostos orgânicos dos hidrocarbonetos, né? De cadeia simples, né? Não ramificado. Então, olha só para a gente relembrar, nós falamos de classificação do carbono, classificação de cadeias carbônicas, e a gente teve uma introdução à nomenclatura dos hidrocarbonetos na aula passada. Então, olha só para relembrar, nós precisamos seguir uma regra quando nós vamos fazer uma nomenclatura, né? Que é, um nome ele tem três partes, um prefixo, infixo e o sufixo. Prefixo, quantidade de carbono. Infixo, tipo de ligação. Sufixo, a qual grupo de substâncias orgânicas, né? A qual função orgânica aquela molécula se refere, né? Em qual grupo ela está. Então, por exemplo, o prefixo indica a quantidade de átomos de carbono. Então, eu tenho um EMET, dois ET, três PROP, quatro BUT e assim por diante. Infixo, tipo de ligação, ela pode ser AN, EN, IN, porque se for simples, a gente está falando de um alcano, AN. Ligação dupla, a gente está falando de um alceno, EN. Ligação tripla, estamos falando de um alcino, que é IN. E o sufixo, que é a nossa terminação, é sempre a função orgânica. A gente está falando dos hidrocarbonetos, então a função é sempre termina com O. Então, olha só, aqui no alcano, como que a gente vai fazer a nomenclatura? Primeiro passo, meu sufixo. Qual é a quantidade de átomos de carbono que nós temos? 4. 1, 2, 3, 4. Então, ó, quando eu tenho 4 carbonos, but. Então, but. O segundo passo é o tipo de ligação que eu tenho entre os meus átomos de carbono. Eu tenho ligação simples, ó. Uma, duas, três. Tenho três ligações entre os átomos aqui, tudo de ligação simples. Então, on. E o terceiro passo é a minha função orgânica, que é hidrocarboneto, porque eu só tenho carbono e hidrogênio. Então, esse composto aqui é um butano, um dos componentes do gás de cozinha que nós temos na nossa casa. Agora, olha aqui, os alcenos. Cadeia não ramificada, tá? Primeiro passo, quantidade de carbonos. Um, dois, três, quatro. Então, but. Segundo passo, tipo de ligação. A gente vê que a gente tem uma ligação dupla aqui no meio. Então, nós estamos falando de um alceno, porque tem uma ligação dupla. Só que agora, olha só, vamos numerar esses carbonos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tem diferença de qual lado eu vou começar? Sim, tem diferença. Por quê? Percebe que aqui no nome eu não coloquei só em. Eu coloquei um númerozinho 1. Mas por que, que existe esse número 1? Esse número 1 é para indicar em qual carbono a minha insaturação está. Como assim? Por exemplo, se eu começar desse lado, 1, 2, 3, 4, a minha insaturação, que são as ligações duplas ou triplas, ela está no carbonozinho 1. Então, carbono 1, carbono, tá. A hora que eu fazer a ligação, já aparece uma dupla aqui. Então, a minha insaturação, ou seja, a minha ligação dupla está no carbono 1. Se eu começar desse lado, olha só, um carbono, dois carbonos, três carbonos, ligação dupla. A minha ligação dupla fica no carbono 3. Então, quando a gente vai fazer essa nomenclatura, a minha insaturação tem que ficar sempre no carbono que for o menor número possível. Então, por exemplo, quem é menor, 1 ou 3? Poxa, o número 1. Então, a gente tem que começar desse lado aqui. E esse lado aqui fica incorreto. Então, 1, 2, 3, 4. Então, um eno, porque em que é ligação dupla, e esse um, porque a minha ligação dupla está no carbono 1. E o, que é a função orgânica, que é os alcenos, né? Hidrocarboneto do tipo alceno. Agora, olha essas aqui. Outro alceno que a gente vai fazer nomenclatura. Por que, que eu trouxe dois alcenos? Bom, primeiro passo, quantidade de carbono. But, porque eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. 2 em. Por que 2 em? Bom, o segundo passo é o tipo de ligação que eu tenho. Eu tenho uma ligaçãozinha dupla aqui. Poxa, então aquela mesma regra. Eu tenho que ver qual que fica com o menor número possível. Então, um,
2, 3, 4. 1, 2, 3. Se eu começo desse lado aqui, a minha insaturação, ou seja, a minha ligação dupla, fica no carbono de número 2, ó. 1, 2, ligação dupla. Se eu começo desse lado, a minha insaturação fica em qual carbono? 1, 2. Também fica no carbono 2, tá? Então, nesse caso aqui, não vai ter diferença de qual lado você vai começar. Se é desse lado aqui ou se é desse, tá? Porque a ramificação vai ficar... A ramificação não. A insaturação vai ficar no carbono 2 dos dois lados. Então, não faz diferença. Então, 2 em, que é para indicar que a minha ligaçãozinha dupla está no carbono 2. E O, porque é um hidrocarboneto, eu só tenho carbono e hidrogênio. Então, a terminação é sempre O. Bom, e aí a gente vai para os alcinos, né? Primeiro passo, quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4. But. Segundo passo, tipo de ligação. Eu tenho a ligação aqui tripla, então eu tenho que usar IN. Por que tem o número 1? A mesma situação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Se eu começo desse lado, a minha insaturação fica no carbonozinho 1. Se eu começo desse lado aqui, a minha insaturação fica no carbono 3, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, e aí que eu tenho a minha insaturação. Então, a insaturação tem que ficar no menor número possível, que é no carbonozinho 1. Então, o certo é começar desse lado aqui. Então, 1 IN, 1 para indicar qual carbono está a minha insaturação, e IN que fala qual é o tipo de ligação que eu tenho, que nesse caso é uma ligação tripla. E o O no final, né, que é para indicar a nossa função orgânica, que é os hidrocarbonetos. Então, sempre que nós estivermos falando de hidrocarbonetos, a minha terminação será sempre O, que é para indicar que eu tenho apenas carbono e hidrogênio na nossa moléculazinha. Bom, então essa é a aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre nomenclatura de cadeias carbônicas, né, dos hidrocarbonetos, porém nós vamos falar sobre cadeias ramificadas, que a gente tem uma pequena diferencinha, mas que a gente tem que saber essa aula introdutória, senão nós não vamos conseguir fazer nas próximas.